Eu estava encolhida no chão do banheiro, tentando respirar com as costelas quebradas, quando ouvi minha mãe dizer do outro lado da porta: "Fica quieta. Você vai acabar com o futuro dele." Naquela noite, eu percebi que não tinha uma família de verdade. Só tinha pessoas que viam minha dor, mas fingiam que nada estava acontecendo. Mas minha médica viu. E ela não ficou calada. Antes de eu contar tudo, se você puder curtir esse vídeo, se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo, isso me ajudaria muito. Mais do que você imagina. Meu nome é Raquel Moore, tenho 27 anos e moro em Indianápolis, Indiana. Trabalho como professora do ensino fundamental. Sempre fui a quieta da família, a filha boazinha. Nunca me metia em brigas, seguia as regras e ajudava quando meus pais pediam, o que acontecia bastante. Eu achava que, se fosse boa o bastante, discreta o bastante e útil o bastante, um dia eles iam me amar de verdade. Mas tudo isso não valeu nada na noite em que meu irmão mais novo, Zack, perdeu o controle, e me culparam. Nossa família sempre girou em torno do Zack. Ele era o filho homem, e o resto de nós era só planeta pequeno girando em volta dele. Ele tinha 24 anos, sonhava em ser atleta profissional, tinha um braço forte e um temperamento explosivo. Meus pais, Deborah e Marty Moore, achavam que ele era o orgulho da família. Dedicaram a ele todos os sonhos, o dinheiro e o amor que tinham. Tudo o que ele fazia era elogiado. Tudo o que ele quebrava era perdoado. 6 meses antes, eu tinha voltado a morar na casa deles, depois que o contrato do meu apartamento acabou. Eu dizia que era para juntar dinheiro e comprar minha própria casa, mas no fundo, acho que eu ainda tinha esperança de encontrar ali o lar que nunca tive. Bobeira minha. Aquela casa não era um lar. Era um altar pro ego do Zack e pra negação dos meus pais. Os troféus dele ocupavam toda a lareira, onde antes ficavam minhas fotos. A geladeira vivia cheia das comidas especiais da dieta dele, enquanto eu comia só as sobras. Na hora do jantar, meu pai só falava das estatísticas dos jogos do Zack. Minha mãe vivia preocupada com os treinos dele. E eu? Eu era só quem lavava roupa e deixava a cozinha em ordem. Eu vi os sinais. Eu não era cega. Vi como o humor do Zack podia estragar o clima em segundos. Vi as marcas de soco na parede do quarto dele e sabia que aquela história de bola de beisebol perdida era mentira. Vi o medo nos olhos da namorada dele, pouco antes dela parar de aparecer lá em casa. Eu vi tudo. E fiquei calada. Porque, na minha família, ficar em silêncio era prova de lealdade. Falar a verdade era trair. E eu sempre fui uma filha leal. A noite em que tudo aconteceu foi num sábado. Zack ia jogar uma partida importante, uma das últimas antes dos olheiros da liga fazerem suas escolhas. Ele perdeu ponto. Ele chegou em casa horas depois. O cheiro de cerveja velha grudado nele como roupa barata. O rosto estava fechado, o corpo tenso e cheio de raiva. Eu estava na cozinha, limpando o balcão. Só queria ficar invisível, fora do caminho dele. Tá olhando o quê? Ele rosnou, jogando a mochila no chão. Nada, Zack. Eu só tô limpando, falei baixinho. Ele abriu a geladeira, pegou uma cerveja e bateu a porta com força. Essa temporada é uma piada. O técnico é um idiota. Tentei ajudar. Tentei ser a irmã boazinha. Foi só um jogo. Da próxima vez você ganha, disse com um sorriso fraco. Não é o fim do mundo. Esse foi meu erro. Aquela piada boba, sem maldade, foi o que acendeu o pavio. Os olhos dele, que já estavam escuros de raiva, ficaram completamente pretos. O que você disse? Ele sussurrou. Um sussurro baixo, perigoso. Nada. Eu só. Não consegui terminar. Ele se mexeu rápido demais. Me agarrou pela camisa, os nós dos dedos apertando meu osso da clavícula. Ele era muito maior e mais forte do que eu. Me arrastou pela cozinha e me jogou com força contra a quina da bancada de granito.
O ar saiu do meu corpo num único sopro doloroso. Uma dor aguda e cortante atravessou meu lado. Caí no chão. A visão começou a escurecer. Lembro do frio do piso gelado no meu rosto. Lembro de tentar puxar ar, mas meus pulmões não funcionavam. Então veio o chute. Ele puxou a perna para trás e me acertou bem no lado que tinha batido na bancada. Um estalo horrível ecoou pela cozinha silenciosa. Eu senti o som até os ossos. Depois, nada. Desmaiei. Quando acordei, tudo era dor. Cada respiração parecia fogo dentro do peito. Ainda estava caída no chão da cozinha. Minha mãe ajoelhada ao meu lado, mas sem olhar para mim. Ela olhava para a porta, ouvindo se meu pai chegava. Raquel, ela sussurrou, fria e apressada. Seu pai tá vindo. Você precisa se levantar. Mas eu não conseguia. Só conseguia dizer. Eu não consigo respirar. Ela finalmente olhou nos meus olhos. E não havia pena ali. Só medo. Medo por ele. Me escuta, ela disse mais baixo ainda. Você tropeçou. Bateu no balcão. Entendeu? Diz que tropeçou. Você sabe como ele é sensível. Isso pode acabar com as chances dele no draft. Ele tinha me machucado. Quebrado meu corpo. E ela só se preocupava com o futuro dele. Consegui me arrastar, centímetro por centímetro, até o banheiro pequeno do térreo. Tranquei a porta e escorreguei até o chão, tremendo de dor e choque. Dava para ouvir as vozes do lado de fora. Meu pai falando baixo, minha mãe suplicando. E o Zack, ouvi ele subindo as escadas e batendo a porta do quarto. Ele foi dormir. Foi aí que ouvi a voz da minha mãe, clara, mesmo com a porta fechada. Fica quieta. As palavras dela foram como uma última facada. Você vai arruinar o futuro dele. Na manhã seguinte, a dor parecia viva dentro de mim. Não conseguia ficar em pé direito. Não conseguia respirar fundo. Meu pai, Martim, me olhou com um rosto de pedra. Não perguntou se eu estava bem. Não quis saber o que tinha acontecido. Ele só disse, frio. Entra no carro. Vou te levar na clínica. No caminho, meu pai não olhou para mim nenhuma vez. Ficou o tempo todo encarando a estrada. Você caiu da escada, ele disse. Não era uma pergunta. Era uma ordem. É isso que você vai falar para eles. Sua mãe tá arrasada. O Zack tá super preocupado com você. A gente não precisa de mais confusão. Promete, Raquel. Eu estava tão machucada, tão acostumada a agradar, que só balancei a cabeça. Sim, sem lágrimas. Mais uma mentira, o que era isso perto de tudo? Na clínica, as luzes brancas deixavam minha dor de cabeça ainda pior. Uma enfermeira mediu meus sinais vitais e perguntou o que tinha acontecido. Repeti o que meu pai mandou. Eu caí da escada. As palavras tinham gosto de veneno. Depois a médica entrou. Tinha olhos gentis e uma presença calma. No crachá, o nome, doutora Melissa Trent. Ela olhou meu prontuário e depois olhou para mim. Tocou de leve o meu lado. Eu gritei de dor. Não consegui segurar. Preciso fazer um raio-x, disse baixinho. Mas antes, quero que seja sincera comigo. Ela olhou as marcas no meu corpo. Esse padrão de machucado, não parece uma queda. Se aproximou um pouco mais e sussurrou. Raquel, alguém fez isso com você? Eu congelei. Meu pai estava na sala de espera. Provavelmente impaciente, esperando que eu saísse com um remédio qualquer e a história pronta para ele contar. Minha vida inteira, minha família olhou para mim, mas nunca me enxergou. Para eles, eu era a filha calada, a que ajudava, a que não causava problema. Mas essa médica, uma estranha, me olhou com preocupação de verdade. Ela viu minha dor. Lágrimas que eu nem sabia que estavam ali começaram a escorrer.
A represa dentro de mim começou a rachar. Eu não posso, gaguejei, pensando na raiva do meu pai, nas súplicas da minha mãe, no futuro do Zack. A doutora Trent não forçou. Só fez que sim com a cabeça. Depois do raio-x, ela voltou com as imagens e fechou a porta. Colocou os exames na luz. Eu via as linhas escuras, tortas. 2 costelas quebradas. E uma trincada disse, com calma, mas firmeza. Esse tipo de ferimento só acontece com um impacto direto e muito forte. Ela tirou fotos dos meus machucados com uma câmera da clínica. Depois se virou para mim. Olhou bem nos meus olhos. Vou te perguntar mais uma vez, Raquel. Eu sou obrigada por lei a denunciar abusos. Se eu acreditar que um crime aconteceu, tenho que agir. Alguém fez isso com você? O mundo pareceu parar. Era eu contra todos. Uma vida inteira calada, contra uma chance de ser ouvida. Olhei o raio-x com meus ossos quebrados. A prova do que ele fez. Olhei para aquela médica que se importava comigo, mesmo sendo uma estranha enquanto meus próprios pais não se importavam. Numa voz fraca, quase um sussurro, eu disse a verdade. Meu irmão. As palavras ficaram no ar. Pequenas, mas pesadas. Na hora, comecei a chorar. Implorei para ela não fazer nada. Por favor, você não entende. Isso vai destruir minha família. Vai acabar com a vida dele. A vida dele? Disse a doutora Trent, firme, mas com carinho. Raquel, ele quebrou suas costelas. E a sua vida? Eu não posso e não vou deixar isso pra lá, disse a doutora Trent. Minha responsabilidade é com você, minha paciente. E assim, a escolha não era mais minha. Ela fez a ligação. Avisou o conselho tutelar, já que eu morava na mesma casa onde a agressão aconteceu. E eles avisaram a polícia. Quando meu pai me levou de volta para casa, o mundo já tinha mudado. Um carro da polícia estava parado na nossa garagem. Zack foi levado para ser interrogado. Assim que entrei em casa, a reação da minha família foi rápida e cruel. Minha mãe me olhou com ódio puro. O que você fez? Gritou ela. Meu pai agarrou meu braço com força, os dedos apertando. Eu te mandei ficar de boca fechada. Rosnou, o rosto colado no meu. Você acabou com o futuro do seu irmão. Espero que esteja feliz. Mas eu já não estava mais ouvindo. O medo e a obrigação estavam começando a desaparecer. Enquanto eles gritavam, enquanto protegiam um filho agressivo, eu passei direto por eles. Fui até meu quarto, peguei a mala que nunca tinha sido totalmente desfeita, e comecei a colocar minhas roupas. Eu não tinha um plano. Não sabia para onde ir. Só sabia que não podia mais ficar ali nem por mais um segundo. Eu já tinha feito as malas. As primeiras semanas foram um borrão. A doutora Trent virou meu porto seguro. Ela me deu o número de uma rede de abrigos para mulheres. Eles não tinham vaga no prédio principal, mas me ajudaram a conseguir um pequeno apartamento subsidiado do outro lado da cidade. Era minúsculo e quase vazio. Mas era seguro. Era meu. A primeira coisa que fiz foi pedir uma ordem de restrição contra o Zack. Estar no tribunal, com as mãos tremendo enquanto preenchia os papéis, foi uma das coisas mais difíceis e mais libertadoras que já fiz. Minha família não parou. As ligações e mensagens eram constantes. Minha mãe deixava recados chorando, dizendo que eu estava destruindo a família. Meu pai mandava mensagens ameaçando me cortar completamente como se ele já não tivesse feito isso há anos. Tentaram de tudo. Culpa, vergonha, ameaças, até desculpas falsas escritas pelo Zack, que provavelmente eles mesmos escreveram. Eu bloqueei todos os números. A doutora Trent me conectou com uma advogada que trabalhava de graça, chamada Sarah. Ela era forte, experiente e especializada em casos de violência doméstica. A Sarah me ajudou a processar o Zack não só pelas despesas do hospital, mas também por danos emocionais.
O processo e o boletim de ocorrência chegaram à liga de basquete dele. O contrato foi suspenso por tempo indeterminado enquanto a investigação seguia. O futuro brilhante dele agora estava cheio de lama que ele mesmo jogou. Comecei a fazer terapia. Falei sobre tudo. As costelas quebradas, claro. Mas também falei das feridas pequenas que ficaram por anos. A sensação constante de ser a segunda opção. A dor profunda de ter sido ignorada emocionalmente por quem deveria me amar. Aos poucos, fui me curando. Coloquei fotos nas paredes do meu novo apartamento. Comprei uma plantinha. Comecei a dormir a noite toda sem acordar assustada. Meses depois, vi um anúncio de um programa de apoio da comunidade. Era um programa novo, feito para ajudar jovens em situação de risco. E então, uma ideia nasceu na minha cabeça, uma ideia que veio da minha própria dor. Passei semanas escrevendo um projeto, um programa de apoio para meninas que vivem em casas com abuso ou negligência. Um espaço seguro, onde elas pudessem ser ouvidas. Onde aprendessem que a voz delas importa. Consegui a verba. Dei ao projeto o nome, A Voz do Silêncio. 1 ano depois da agressão, veio o golpe final. Meu programa estava indo bem. Tínhamos um pequeno evento comunitário numa biblioteca da cidade. Eu estava no palco, contando um pouco sobre a missão do projeto, quando as portas dos fundos se abriram com força. Era o Zack. Ele estava diferente. Mais magro, abatido. Não conseguiu outro contrato. O processo cobrou seu preço. Mas os olhos ainda tinham a mesma raiva de sempre. Você. Ele gritou, apontando para mim. A sala ficou em silêncio. Você fez isso. Acabou com a minha vida. Tudo por causa de uma queda boba. Meu coração batia forte nas costelas. As mesmas costelas que ele quebrou. A antiga Raquel teria se encolhido. Teria fugido. Teria desejado desaparecer. Mas eu não era mais a Raquel de antes. Coloquei os cartões de fala no pódio com calma. Desci do palco e andei devagar até o centro do salão, para que todos pudessem me ver. Fiquei ali, no silêncio do auditório, olhando direto para ele. Depois, me virei para a plateia apoiadores, pais e meninas que o programa estava ajudando. Minha voz não tremeu. Estava firme e clara. Esse eu disse, olhando para todos, é o homem que quebrou minhas costelas. Deixei as palavras ecoarem. E então, completei. E essa é a família que me mandou ficar calada. O silêncio foi total. Mais forte que qualquer grito. Mais claro que qualquer julgamento. Naquele silêncio, todos entenderam. Os seguranças chegaram. Levaram o Zack para fora, derrotado e sem saber o que dizer. Eu nunca mais voltei para minha família. Nunca procurei desculpas ou explicações. Eu não precisava. A vida do Zack não foi arruinada por mim. Foi ele quem fez isso com ele mesmo. Meus pais não perderam uma filha. Eles jogaram uma fora. Eu encontrei a paz não na vingança, mas em contar a verdade. Não precisei do perdão deles para ser inteira. Eu tinha minha voz, meu trabalho, minha nova vida. E, pela primeira vez, isso era mais do que suficiente. Se você já foi mandada a ficar calada quando alguém te machucou. Se você já foi diminuída para outra pessoa se sentir maior. Essa história é o seu sinal. Não fique quieta. Você merece ser vista. Você merece proteção. Você merece ser ouvida. Se essa história tocou seu coração, curta, se inscreva e deixa um comentário aqui embaixo. Vamos fazer com que ninguém mais sinta que precisa sofrer em silêncio. Sua voz importa.